Olá, eu sou a doutora Ana Paula Gonçalves, médica oftalmologista, criadora do canal Mundo Ocular, que tem como finalidade trazer informações para vocês que estão começando a vida, que ainda estão perdidos aí nas suas histórias, nas suas vontades, nos seus medos, vários conteúdos para poder melhorar e incentivar vocês na vida profissional. Hoje eu trouxe como convidada a Aline Gomes. Tudo bom, Aline? Tudo bem, Ana. A Aline é psicóloga, se especializou em neurologia, né, na parte de neuropsicologia, e vai falar um pouquinho de você pra gente, né, Aline? Fala pra gente. Vou sim. Primeiro é um prazer estar aqui, é uma honra receber o seu convite. Prazer, é uma honra. Um prazer também poder ajudar um pouquinho quem está começando, Sim. Né? A gente ainda está no meio da nossa estrada, mas sim, a gente sabe o que é esse início. Então é um prazer estar aqui, poder contribuir para os iniciantes, para quem trocou talvez de matéria agora, né, de curso agora, e também é um iniciante. Então, espero poder ajudar aqui com esse bate-papo. Então, eu sou a Aline Gomes, sou psicóloga há 20 anos, né, me especializei em neuro. Tem outras especializações também, trabalhei... Os primeiros 10 anos da minha carreira foram voltados para recursos humanos, né, eu tenho uma empresa de recursos humanos até hoje, e também dei muitas consultorias em empresas, e os outros 10 anos, a minha segunda década foi ali clínica, está sendo clínica, né, o atendimento clínico, e também ainda continuo dando consultoria de recursos humanos. Sim. Então, pessoal, eu achei interessante, eu conheci a Aline pedalando, a gente pedalava juntas, e uma vez conversando com ela, eu achei interessante o trabalho dela, essa parte de consultoria em empresas, para falar sobre a pressão psicológica que os colaboradores, que nós mesmos profissionais recebemos, ainda mais no ambiente de saúde, né, que a gente trabalha com pessoas com doenças, né, às vezes doenças terminais, o quanto isso impacta na gente no dia a dia. Pessoas que estão ali, não estão ali para se divertir, né, vão ali por obrigação, por doença, e jogam toda aquela carga em cima da gente, e o que a gente estava falando, né, não é uma coisa pessoal. E como a gente pode identificar que a gente está sofrendo um tipo de pressão psicológica, como é que a gente pode se proteger? Sim, vamos falar sobre isso. Mas acho que antes é interessante a gente falar sobre entender o que é saúde, né? Nós duas somos da área de saúde, cada uma sobre uma perspectiva. E aí, claro, hoje até o que eu posso falar tem um pouco mais de saúde mental. Que é isso que atravessa... A nossa saúde mental é atravessada quando a gente lida com o público, nesse caso que a gente está falando na clínica, né? Mas isso pode acontecer em qualquer lugar. Quando a gente é atravessado por agressão, por impaciência, por um ambiente tóxico. Então, o que é saúde, né? Até de acordo com a Organização Mundial de Saúde, ou seja, não sou eu que estou dizendo isso, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a saúde não é só a ausência de doença. Não é só porque eu não tenho nada no meu corpo, significa que eu estou saudável. Não. A saúde, ela é também a presença de qualidade de vida, de bem-estar, de saúde nas relações. Então, isso é saúde. Não é só a gente não estar sem nada aqui. Sem doença física, não, né? Eu estou... vivo para a vida, isso é saúde. Sim. Então, entendendo isso, muitos pacientes, eles chegam provavelmente com algum déficit de saúde. Sim. Né? Ou, às vezes, um parceiro que vai levar a sua companheira, né, ele não tá com alguma questão de saúde nele, mas só de ver uma companheira sofrendo, tendo alguma deficiência na sua saúde física, aquilo pode afetar a saúde emocional daquele que leva aquele parceiro, aquela parceira para uma consulta médica. E esse parceiro, essa parceira, tá segurando um instinto de proteção, né, eu acho, né? E aí chega num ambiente desse, realmente, infelizmente, muitas vezes é ali que ele deposita a angústia, a frustração, o medo, toda a preocupação dele. Então, quem trabalha numa clínica, quem trabalha num hospital e lida com esse pessoal, né, esses pacientes, que é o paciente direto e o paciente indireto, acho que é válido trazer como primeiro ponto que, assim, não é pessoal. Talvez se puder, bota um post-it, assim, sabe? Não uma tatuagem, mas bota um post-itzinho, assim, embaixo do teclado do computador que usa mais. Fala assim, não é pessoal, não é pessoal. Sabe, mantra? Não é pessoal, não é pessoal, não é pessoal. Porque a gente sabe, eu, durante muitos anos, trabalhei com cuidadores de idosos e tive a oportunidade, se a gente pode chamar assim, de aprender que, muitas vezes, o cônjuge, ele adoece e às vezes falece antes do que aquele cônjuge que estava com Alzheimer, que estava com Parkinson,
com alguma doença neurodegenerativa. Por quê? Porque é tão pesado, que muitas vezes eles adoecem antes. E são eles que chegam na clínica, são eles que vão lá e falam assim, apresentam a carteirinha do plano de saúde, né, que vão apresentar o horário. E eles são como ali? Eles estão... E eu tô falando do parceiro. Tem também, claro, o próprio cliente, né, o paciente, que chega ali... E muitas vezes estão em casa há quanto tempo? Estão em casa há 1 semana, há 2 dias sem sair de casa. Muitas vezes aquela visita à clínica, a ida à clínica, muitas vezes é uma das primeiras saídas daquela semana. É um evento. Sim. E naquele evento ali é onde eu vou... Ou é onde eu vou conversar muito, porque eu tô com vontade de conversar, quase não saio de casa, quase não encontro ninguém. Ou é onde eu vou depositar toda a minha angústia. Isso é importante falar, porque a gente vê assim, como a gente se desequilibra com um tom de voz mais alto, uma coisa mais agressiva, né? Às vezes você fala, meu Deus, mas eu tô sendo tão gentil, por que tanta grosseria, por que tanto... E assim, como eu tinha conversado com você antes, né? Eu já tive colaboradores lá na clínica que queriam sair, não aguentavam mais essa pressão, né? Do paciente que chega com arrogância e se achando dono da razão, e porque o estacionamento tá sem vaga, e aí eles trazem outros problemas pra gente que não é da nossa competência, né? Então, assim, eu queria saber como que a gente se protege disso. Além desse mantra, não é comigo, não é pessoal, não é comigo, não é pessoal, é inevitável que a gente escute e que, às vezes, tem pacientes que amedrontam, né? Sim. E já tivemos pacientes que, eu vou chamar a polícia, e quando nem cabia, não tem nada a ver com a história, né? Mas, assim, a pessoa se sente... impotente ali naquele cargo onde ela tá, naquela função, né? É impotente coagida, acredito, Sim, né, Ana? Com certeza. Coagida, né? E assim, ao mesmo tempo ela é uma colaboradora e tem medo de responder, né? De enfrentar aquele paciente, por medo também de sofrer alguma represália da empresa, né? Então, eu acho que eles ficam ali numa situação um pouco desfavorável. Acredito que sim. Bom, o que faz para se proteger? Começando assim, acho que do primeiro ponto, assim, que talvez a gente fale menos, mas a gente precisa falar. O que eles podem fazer de acordo com a instrução da empresa, de acordo com a gerência, a administração, a direção da empresa, né? Eu não sei se eles recebem algum manual de conduta, manual de postura, de situações dessas, né? Assim, de gerenciamento dessas situações de comportamento. Né? É um primeiro ponto, assim. Tá bom. Então eu sei que quando tiver uma situação dessa, eu posso fazer isso. Mas às vezes, se a pessoa está se sentindo muito coagida e a emoção já tomou conta dela, talvez ela nem lembre o que ela pode fazer, o que ela consegue fazer, o que ela tem direito de fazer. Ela é só tomada pela emoção dela. Então vamos para o segundo ponto. O que eu faço numa situação que tem um cliente ou um cliente, uma paciente sendo agressivos comigo? Primeiro é pedir para a pessoa se acalmar, se eu conseguir, né? Vou pedir para aquela pessoa se acalmar, né? Eu vou perguntar como é que eu posso ajudá-la, o que eu posso fazer, né? Outra, por que eu tô assim? O que tá me tirando do sério? Agora eu vou entrar um pouquinho na área, que é a área que eu sei falar até o melhor, que é a área de autoconhecimento. Porque às vezes a gente vê uma situação assim caótica, e por que às vezes em algumas situações caóticas a gente consegue gerenciar a situação? A gente não é tomado por aquilo. Em outras, foi só uma coisinha que saiu do lugar e a gente se amedronta toda, a gente se desequilibra toda. Vai investigar isso aí, porque aí tem algum... Se você puxar esse fio aqui, você vai dar um lugar muito rico para você, de informação muito valiosa para você. E a gente tem padrões na vida. Se observar, fala, é verdade, toda vez que é o meu emprego que está sendo colocado em risco, ou que é um homem de voz grossa que está vindo gritar comigo. Toda vez que acontece isso, eu me sinto amedrontado. Por que será? Então, aqui vale um autoconhecimento, é a parte que eu vou puxar para a saúde psicológica, para a saúde mental, que é o que te tira do sério? O que te amedronta? O que você sabe que você não dá conta? Outra dica, então, lide com a equipe. Se estão em equipe, fala assim, gente, olha só, eu sei que quando é uma situação assim, eu não consigo lidar. Quem é que pode estar comigo? Né? A amiga, colega, você toma a frente ali pra mim, ou você assume, ou até na hora, isso não foi ensaiado, mas percebeu que uma congelou, porque nós temos essa tendência. Uma situação de risco, a gente ou congela, ou foge, ou ataca. Isso
é nosso, é do ser vivo. Os bichos fazem isso também. Numa situação de risco, a gente congela, ou a gente ataca, ou a gente foge. Geralmente, a gente ataca quando a gente sabe que a pessoa, ou o ser que está do outro lado, tem chance de a gente ganhar dele. É mais fraco. Isso é primitivo. Eu tô botando a mão aqui porque vem dessa área que é primitivo, é antigo, a gente não calcula. É mais rápido que a gente. Não passa pelo cognitivo. A gente simplesmente faz aquilo. Então, às vezes uma situação ali, voltando para a equipe, né? Uma situação de equipe, 2 colegas ali falam, uma congelou. Uma congelou, entendi. Então, eu que vou ter que... Senhor, por favor, como é que eu posso ajudar o senhor? Né? Tentar ali resolver. O senhor pode sentar, o senhor pode baixar seu tom de voz? Alguém vai tomar a frente porque... Se uma congelou, a outra... Então, se uma congelou, conta a minha frase, se uma congelou, a outra toma a frente. Mas o que eu sugiro já saibam, realmente tem um manual, um estatuto, um guia ali de comportamento do que fazer. Outro ponto, saibam quem é você, o que te engatilha, o que te fere. Tenha... Se é em equipe, como é que vocês podem se ajudar ali em equipe? E que foi o ponto que a gente falou aqui rapidamente, realmente, sim. Senhor, o senhor pode sentar, o senhor pode se acalmar, o senhor quer um copo d'água, o que a gente pode fazer? Como é que eu posso ajudar o senhor? São esses os pontos, assim, para se proteger numa situação dessa. Eu acho também que uma postura firme, né? Porque quem vem te atacar, ele vem porque ele percebeu que ali tem uma fraqueza. Isso também acontece muito. Né? Eu vejo que tem pacientes que são extremamente grosseiros e descortês com a minha equipe de recepção e entram no consultório pianinho, não falam um A, sabe? Com muita educação. Então você entende que ele sabe aonde ele pode, é isso, né? Ele sabe de quem que ele vai ganhar. E aí é a hora que eu acho que a gente tem que, de uma forma muito educada e muito firme, se impor, né? Olha, o senhor, por favor, abaixe o seu tom de voz, eu estou lhe escutando, eu vou tentar lhe ajudar da melhor forma possível, porque nem sempre a gente consegue ajudar o paciente, né? Pacientes que esquecem o documento em casa, a carteirinha em casa, mas eu levei 1 hora até aqui e agora eu não vou voltar para buscar o meu documento ou a minha carteirinha. Mas sem isso a gente não consegue atender o paciente. Ele precisa provar que ele é ele, né? Isso é uma exigência do plano de saúde para autorizar. Não é uma exigência nossa, né? Não é má vontade da empresa, na verdade. Então, assim, tem coisas que realmente fogem do nosso controle e o paciente acha que um erro dele tem que ser contornado por nós. Então, eu acho que essa forma firme de falar, né? A gente lá tem as supervisoras, né? E a gente fala, olha, se você não consegue resolver o problema, chama a supervisora, porque é alguém que vem de fora, que chama o paciente para um canto, porque às vezes também ele quer plateia. Ele começa a gritar e aí ele começa a inflamar quem está no entorno, né? Ele quer aquela plateia, ele quer outras pessoas falando com ele. E se você chama para um canto, acalma, dá uma água, vamos entender o porquê, né? Às vezes ele saiu de casa com pressa, não conseguiu almoçar, tá com fome, ou entrou no estacionamento e tava um engarrafamento danado, ou se lembrou que esqueceu a carteirinha quando chegou, isso também deixou ele muito irritado, entre outras coisas. Eu acho que a gente tem que realmente saber lidar com isso, né? E preparar, e essa questão que você está falando aí da consultoria com as empresas, eu acho muito importante isso. Eu me lembro que uma vez, eu acho que você chegou aí lá para a gente tentar fazer isso, né? De identificar qual era o colaborador que estava mais mentalmente comprometido, né? Porque a gente lida com isso todo dia, né? Por exemplo, os médicos, né? Hoje não é raro você ver lá, eu sigo o Conselho Regional de Medicina, né, do Rio de Janeiro e o Conselho Federal de Medicina no Instagram. E assim, pelo menos uma vez por mês tem uma nota de repúdio do Conselho falando que um médico foi agredido no plantão, agredido fisicamente, não só verbalmente. Então, assim, as pessoas, elas perderam um pouco o controle, né? E perderam, quer dizer, um pouco não, totalmente o controle, né? Elas querem jogar no médico que está ali atendendo num plantão, numa situação, às vezes, muito ruim, né, para o médico. Ele não tem uma cama decente para dormir, não tem um banheiro limpo para tomar banho, não tem uma comida, né, um ambiente totalmente insalubre para trabalhar.
tá ali fazendo plantão dobrado, porque o outro colega que tinha que estar com ele dividindo o plantão teve algum problema, não foi, ou não tá satisfeito com quanto tá ganhando e aí simplesmente não vai, aquela pessoa tá sobrecarregada, e o administrador, o gestor daquele ambiente, ele não tá ali naquela linha de frente, ele que tem que responder por isso, e não o médico que tá ali prestando o atendimento, né? E aí eu até mencionei para você agora que é engraçado porque o que acontece? Quando a gente está num ambiente de saúde e a gente chega numa emergência, a nossa emergência é sempre a mais grave do que a do outro. As pessoas não entendem que uma emergência é uma emergência, né? Aí naquela emergência, não importa se a pessoa tem 89 anos, se o outro tá com dor no peito e é risco de infarto, né? É uma emergência, mais emergência do que a prioridade de idade. Então, assim, as pessoas vivem muito o mundo do eu, né? Enquanto a gente viver o mundo do eu, a gente não consegue dividir, eu acho que a gente não consegue ter empatia. Uma coisa que é muito comum também, Aline, é o paciente chegar atrasado, as consultas são de 20 em 20, de 30 em 30 minutos. Então, supondo, ele chega lá 15 minutinhos atrasado. 15 minutinhos atrasado numa consulta de 20, ele perdeu a consulta. Mas ele não acha que perdeu a consulta, ele só chegou 15 minutinhos atrasado, ele quer um encaixe. E esse encaixe vai comprometer o atendimento dos outros, mas para ele tudo bem, desde que ele seja atendido. Isso também gera um transtorno, sabe? Então, assim, eu queria que você me dissesse assim, você acha que todo mundo que trabalha com saúde, que trabalha na linha de frente, deveria de quanto em quanto tempo fazer assim um check-up mental? Ou que tipo de exercícios a gente pode fazer em grupo para melhorar um pouquinho isso? Eu acho muito importante falar dos sinais, sim, mas antes, posso só voltar aqui num ponto muito interessante que você falou? Você disse assim, vamos lá, o profissional que estiver atendendo, ele tem que ter uma firmeza, porque o outro, vamos lá, no caso o paciente, ele pode farejar aquilo. Sim, Ana, e tem uma explicação por trás disso, que não se limita só na relação profissional, né, um médico, profissional da área de saúde e paciente. Qualquer relação isso acontece. É o que, como eu sou da neuro, né, eu vou para essa linha aqui, na parte do nosso comportamento primitivo, é a presa e o predador. Muitos se comportam como presa e muitos se comportam como predadores. E o predador, ele fareja a presa. Ele tem até um estudo muito interessante, que foi feito já há algum tempo, assim, mostrando que quando a pessoa vai ser agressiva, ela sabe com quem ela vai ser agressiva. Ela sabe pelo jeito de andar do outro, até pelo cheiro, só que não é um cheiro consciente, é aquele cheiro que você não consegue captar, mas assim, foi até o que esse estudo mostrou, assim, que o medo tem cheiro. E foi um estudo assim, do tipo, colocaram umas pessoas em situação de medo mesmo, assim, fizeram um ambiente controlado, mas colocaram pessoas numa situação de medo, coletaram o suor dessas pessoas e colocaram em outras pessoas. E nesse grupo de estudo que estava paradinho, mas que recebeu esse suor de medo das outras pessoas, elas depois realmente sofreram alguns ataques, porque pessoas que têm um perfil, um comportamento mais de predador, eles foram em cima delas. Então, o medo tem cheiro, o jeito de andar tem cheiro, o olhar inseguro, que eu não consigo sustentar, passa. E se uma pessoa já chega querendo palco, como você disse, e que a gente pode, às vezes, estar falando de a pessoa estar sob o efeito de alguma medicação, a gente pode estar falando de um transtorno de personalidade, um transtorno mental? Pode. Mas a pessoa, ela pode estar querendo um palco e ela vai catar ali com quem ela pode crescer, ou falar assim, opa, aqui, de uma forma geral, eu consigo crescer, eu vou crescer. Porque eu tô percebendo que eu sou o maior aqui, o que é capaz de atacar aqui, então aqui eu tenho um lugar para crescer. Porque ninguém é tão bobinho assim, não. Se for uma situação que ela não tem como crescer, ela vai respirar fundo, vai ter que contentar, ficar batendo o pé dela de raiva ali no chão, mas ela vai se segurar. Mas se ela percebe que ela pode crescer, ela vai crescer. Então, cabe a nós, assim, acho que o primeiro passo é ter consciência. Isso existe? É assim que funciona o comportamento dos seres vivos, não é só dos seres humanos, dos bichos também. É assim que funciona o comportamento dos seres vivos. Tá. Então, eu tenho que me preparar para me colocar numa posição mais de segura, como é que eu me preparo? Atividade física
é uma boa forma de você se preparar para você ter mais segurança aqui, de estrutura mesmo de corpo. Falar, então eu tenho que me preparar para me sentir mais segura? Sim, você tem que se preparar para se sentir mais segura. Se colocar em situações onde tem um ambiente, uma zona de desconforto, que seja através de jogos, esportes, vai fazer alguma atividade que você não costuma fazer, vai se colocar numa zona de desconforto para se preparar para você enfrentar melhor aquilo. Sim. Por exemplo, eu queria voltar nesse ponto você falou, achei muito interessante isso não, eles parecem que eles sabem. Sabem quando podem crescer, com quem eles vão crescer, sim, eles sabem. E indo então para os sinais, como é que a gente faz então, né, que foi a pergunta que você fez agora, como é que a gente faz para se preparar, né, não foi isso que você perguntou, né? Sim. O que a gente faz para se preparar para situações assim? Porque assim, muitos colaboradores são bem novos, né? 21, 22 anos, né? O pessoal que está acabando a faculdade de medicina está aí em torno de 23 e 25 anos de idade. E aí muitos pacientes chegam e falam, eu não vou ser atendido por você porque você é estagiário. E a pessoa não é estagiária, ela até é recém-formada. Mas é isso, ela tem que trabalhar, né? O recém-formado tem que trabalhar. E eles chegam com aquela arrogância e dizendo que não, e que tem que atender primeiro um, e que tem que atender primeiro o outro. Aquilo vai deixando você... Eu me lembro que quando eu formei com 22, né? E entrei na residência. Então eu já era médica, ainda não era oftalmologista, estava fazendo oftalmologia. E a gente tinha um plantão obrigatório de 24 horas para dar. Duas situações me deixaram muito desconfortáveis. Uma foi um paciente que chegou de madrugada, tirou a arma e botou em cima da mesa. Ok. E eu não sabia como me comportar, se eu dizia para ele que eu não ia atendê-lo e chamava o segurança, ou se eu pedia para ele guardar a arma que não cabia aquela arma em cima da mesa. Então aquilo foi uma coisa que me deixou com muito medo, muito acuada, inclusive do que ele poderia fazer comigo. Sim, sim. Né? E uma outra situação também muito ruim é porque como eu tinha essa cara de novinha, né, com 22, 23 anos de idade, o paciente também chegou no plantão e se recusou a ser atendido por mim, só que eu era a única plantonista, só tinha um plantonista na madrugada, que era eu. E gritando e querendo que chamasse o médico eu falei, senhor, eu sou o médico sou eu sou capaz, eu estou aqui para lhe atender. E, enfim, aquilo também me deixou, quando ele foi embora, eu lembro que eu sentei, eu chorei, eu não sabia, assim, sabe, o que fazer, eu falei, não quero mais dar plantão, porque chega uma hora que você fica tão saturado daquela pressão, que você fala, cara, eu não quero mais isso, eu não quero mais fazer esse tipo de coisa, sabe, eu não quero mais me prestar a isso. Porque você fala, será que vale a pena para minha saúde mental? E é isso que eu queria saber, assim, sabe? Como é que a gente se prepara para isso? Se tem a ver mesmo com a idade, ou se a gente tem que se preparar desde cedo, né? Ótimo ponto. Obrigada por me ajudar aqui a recapitular. Não, ótimo ponto. Primeiro, assim, esse exemplo que você deu, Ana, pelo que você narrou, você tinha 20 e poucos anos, né? Isso continua acontecendo de alguma forma. Então, é importante a gente ter consciência também para, assim, não é pessoal, não é comigo, não é pessoal, não é comigo. Porque a gente está falando de algo cultural mesmo, né? Você está falando assim, veio um senhor e tal, e falou, eu quero um médico. Sendo que você falou, eu era médica ali. Uhum. Isso continua acontecendo, uma invalidação da profissional mulher numa área onde muitas vezes o homem é que é visto como o detentor do poder e do conhecimento. Eu não estou dizendo aqui que isso vai mudar, tá bem melhor, bem melhor. Sim. Mas assim, também saber que, é isso que está acontecendo, entendi. Não é pessoal, é cultural, é antigo isso, né? Tá. Então, um ponto é esse. Outro é se você tiver, vamos voltar para aquele ponto, né? Tem algum regulamento, tem algum suporte por trás daquela instituição que me ajude com isso? Tem alguma fala, tem algum comportamento que aquela instituição me permite atuar para que eu saiba o que fazer, para eu me empoderar nessa situação? É o outro ponto. Outro, aí eu vou para onde a gente se conheceu, né? Por que eu falei até rapidamente sobre atividade física? Porque a atividade física, ela não é só para perda de caloria. Na verdade, eu acredito que a atividade física, ela, assim, essa parte de emagrecer, perder caloria, ela entra como quinto ponto a favor, assim. Em primeiro lugar, é porque ela te dá uma estrutura mental. Quem pratica atividade física com regularidade acaba acessando uma força mental que
Claro, outras atividades também podem contribuir, outros hobbies que a pessoa gosta podem contribuir, mas a atividade física, ela tem a capacidade de te liberar hormônios, de fazer você acessar uma força interna que outras atividades, por exemplo, culinária, é maravilhoso, mas não libera a endorfina que uma atividade física libera. Sim. Então, se você faz isso com uma constância, você realmente vai se apropriando de uma força, e sem contar a musculatura também, porque eu vou usar assim, a carcaça mais preparada te ajuda pra vida mesmo, assim, você tem uma carcaça, a carcaça eu digo o corpo mesmo, sabe, o corpo mais preparado, isso te ajuda mesmo a enfrentar essas batalhas da vida. Então eu vou colocar aqui sim, com assim, 5 estrelinhas, fazer atividade física, claro, uma que te dê algum prazer, eu sei que nem todo mundo é apaixonado por atividade física. Não é pra... Nós nos conhecemos uma atividade física na rua, né? Assim, não era uma atividade... Muita gente falou assim, não gosto de academia, eu não suporto pra academia. Tá bom, vai pedalar na rua, vai caminhar na rua, vai dançar, liga o YouTube, bota ali uma dança de salão no YouTube e fica dançando de casa. Mas prepara o seu corpo, movimenta o seu corpo, porque o corpo ativo, ele dá, sim, essa firmeza. No outro ponto que eu vou trazer... Eu tenho que trazer que é esse autoconhecimento mesmo, saber assim, quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos, como eu posso fazer com que o meu ponto forte ele fique cada vez mais forte, como eu posso fazer para dar uma disfarçada, uma gerenciada nos meus pontos fracos, e esses pontinhos juntos, você empilhar um no outro, quando você vai ver assim, tá, uma parte de mim já descartou, entendi que não é pessoal porque é cultural, aí a outra parte também tem ali o suporte, o apoio da instituição onde eu tô. E a outra parte também, eu já, tô aqui fazendo minha atividade física e me empoderando e me apropriando da minha força. E eu sei realmente qual é a minha força psicológica e mental. Isso empilhado, Ana, isso te leva para um lugar diferente de quando você não tem nada disso. É a solução da vida, vai resolver todos os seus problemas? Não posso garantir. Mas que ele te ajuda muito mais do que você não ter nada disso, isso ajuda sim. Do que aquele caminho de casa para o trabalho, do trabalho para casa, sem fazer nada diferente ali na tua rotina, também acaba fazendo com que você também valorize demais qualquer tipo de atitude mais agressiva, né? Eu acho que também tem essa questão. Eu demorei um pouco para ter inteligência emocional, né? Ainda não tenho uma inteligência emocional completa. Tem dias que eu fico mais descontrolada com determinados assuntos, mas eu tento extravasar ao máximo tudo que eu posso, né? E eu acho assim, eu lembro que quando eu comecei a pedalar, uma das coisas que eu falava, principalmente quando subia ali, Joá, né? Vista, aquelas subidas mais difíceis que a gente que pedala sabe que é muito difícil, parece fácil, mas não é a superação, é aquilo eu consegui. Caramba, eu consegui. Várias e várias vezes eu cheguei a me emocionar, sabe? Porque eu tava assim no meu limite. E eu falei, não, eu vou conseguir. E quando eu consegui, eu falei, meu Deus, eu consigo. Exatamente. Sabe? Isso é muito legal. Só uma observação, para quem não sabe o que é Joá, subida. É uma subida assim, bem inclinada. E que você tá presa numa bicicleta. É verdade. A gente pedala clipado, né? A sapatilha clipada no pedal e a gente não pode tirar o pé a hora que a gente quer. Cansou, bota o pé no chão? Não. Cansou, continua pedalando, porque depois, pra voltar a pedalar é dificílimo. Alguém tem que segurar a bicicleta pra você subir. Isso que você tá falando é interessante. Eu também já senti isso. E por isso que eu tô colocando aqui como exemplos, não só porque estão num livro. É porque eu experimentei isso também, sabe? É isso que você falou que você também experimentou. Eu também experimentei. Tive uma época de fazer muitas provas, né, de corrida. E uma das provas de corrida que eu fiz era maratona. E são muitos treinos. Para você treinar para maratona é muito mais exaustivo do que a maratona em si, que são 42 quilômetros ali. É muito exaustivo. Então, quando tinha aqueles treinos mais longos, eu falava assim, e você fica lutando com a sua mente. E você, mas eu não preciso disso. Não preciso disso. A primeira coisa que a gente pensa, né? Assim, mas eu posso, assim, um treino de 18 quilômetros. Por que eu tô fazendo isso, gente? Eu posso parar no 12, Gente, eu tô fazendo isso, não devo nada a ninguém, eu posso parar aqui no quilômetro 12. Mas aí você começa a brigar com a sua mente, não lutar mesmo. Quando você vai lutando, você fala assim, não, pô, olha só, 12, já tô 13, cheguei no 18º. Cara, cheguei no 18º, aí essa sensação que não se limita só ali ao momento da atividade física, você expande isso para outra área da sua vida. Você fala assim, consegui. E aí você pensa, se eu conseguir aqui, eu também posso conseguir lá. Eu consigo lá. Por isso que eu falo da importância do esporte. Você
realmente tem uma luta interna, tem uma conversinha interna do seu eu com o eu mesmo, o ego com o superego, eles ficam ali lutando, e aí quando você que fala assim, não, ó, eu mando aqui, você deveria. Você começa a confiar em você, né? Você começa a confiar. Eu fiquei muito mais confiante mesmo. E assim, o medo de pedalar na rua, de ser atropelada, de ser assaltada, de sofrer uma queda, né? Que a gente sabe que essas coisas acontecem. E você superar esse medo também é maravilhoso. Muito. É maravilhoso. Quer ver uma coisa também que eu acho que é muito legal? Eu gosto de falar isso, porque as pessoas, às vezes, elas têm medo de coisas que são bobas, e a gente vê que são bobas depois que a gente supera. Eu nunca tinha viajado sozinha. Muito menos para a Europa. Eu nunca tinha ido para a Europa, né? E falava mal o inglês. Então você pensa bem, uma pessoa que nunca viajou sozinha, que nunca foi para a Europa e que falava mal o inglês, como é que eu vou me comunicar? E se acontece alguma coisa, como é que eu vou fazer? E eu tô sozinha, e eu fui. Os meus amigos foram, e eu não consegui ir junto com eles, porque eu estava trabalhando, e eu cheguei no dia seguinte, eu fui no dia seguinte. E fui sozinha, fui no meu voo sozinha, fiz uma conexão sozinha, cheguei lá sozinha, e cheguei no apartamento que a gente tinha alugado sozinha, cheguei lá, eles não estavam, eu já não sabia mais o que fazer. Eu voltei dessa viagem outra pessoa. Acredito profundamente. Completamente diferente. Assim, eu cheguei... Posso te dizer que até um pouco arrogante. Eu achava que eu era o máximo do máximo, entendeu? Se eu posso isso, eu posso tudo. Eu falei, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não, sabe, eu não tive essa experiência antes? Eu posso. E assim, são coisas que do dia a dia, que você cria limitações por umas questões de medo, de insegurança, de falta de conhecimento. Às vezes até falta de se conhecer e de acreditar em si mesmo. Então, eu acho assim, a gente quando tá mais novo, talvez por pouca experiência de vida, a gente sinta isso. E eu fico preocupada com essas pessoas que estão aí começando a vida, né? Esses dias a minha filha estava falando comigo também, ela tá no 5º ano de medicina, as dúvidas dela, os medos dela, né? E o medo de errar, que a gente sempre tem muito medo de errar, né? E assim... A minha ideia, eu lembro que antes da pandemia, a gente fez um domingo lá, a gente só tinha a unidade da Barra, então também era mais fácil, né? A gente conseguiu um patrocínio de um colaborador e fomos fazer um café da manhã no domingo na praia, num quiosque aqui na Barra. E foi maravilhoso. Todos os colaboradores, os médicos, toda a equipe, integrar a equipe. Eu acho que isso também é muito importante, né? A integração com a equipe, né? Porque a gente fala da falta de respeito, às vezes, desse tratamento do paciente, mas às vezes isso acontece dentro do próprio grupo, do staff, né? O médico que acha que é mais importante ou que tem uma hierarquia e que vai lá e faz tem esse tipo de atitude com os colaboradores, às vezes os gestores, os administradores, né? Se colocam nessa posição. Então, assim, eu acho que também o ambiente de trabalho harmonioso, né? Já que a gente não pode controlar o que vem de fora, que a gente controle o que está dentro, né? Então eu acho que essa coisa da gente se organizar, da gente se reunir, da gente brincar, né? Porque o ambiente de saúde, eu não sei se você pensa como eu, ele é um pouquinho diferente, né? Ele não nos permite muitas brincadeiras durante o trabalho, né? Muitas risadinhas, muitas conversas, a gente tem que estar um pouco mais atento, a gente tem que estar mais concentrado, não é estar com a cara fechada, mas não dá para ficar rindo e brincando o tempo todo. Você tá ali, tem que prestar atenção no que você tá fazendo, né? Ser mais discreto, não pode falar alto, não pode rir alto, né? Um ambiente de saúde. Então, isso tudo já é uma carga muito pesada pra gente, né? A gente tem que manter uma postura ali. E aí, a hora que a gente vai pros bastidores, a gente tem que se divertir um pouquinho, né? Tem que rir, tem que brincar. E tem que se respeitar também, né?
De novo, só posso voltar aqui Tá. 2 pontinhos? Ó, você acabou dando aqui um exemplo você se jogou na zona de desconforto. É disso Sim. que a gente tá falando. De vez em Sim. quando se joga numa zona de desconforto para você acessar a sua força, para você, num ambiente controlado, você gerenciar ali né, as escorregadas que você vai dar. E um outro também que você falou assim, eu ainda tô aprendendo, eu não tenho ainda equilíbrio emocional, porque tem dias que eu perco a cabeça. Gente, mas isso é equilíbrio emocional, tá? Isso é inteligência emocional. Tá. Exatamente como aquela imagem do... Como é que é o nome daquele aparelho que a gente vê o batimento cardíaco? Não, o eletrocardiograma. que vê a vida ali, né? Que, ó, sim, a linha. A linha, que tá tudo bem porque tá mexendo. Assim são as nossas emoções. As nossas... Ó, a linha. É isso. Botei a bicicleta. Feliz com a bicicleta. Lindo. Ela faz bater meu coração acelerado. Assim as nossas emoções também. Claro que o que a gente precisa entender, assim, qual é o basal? O basal é a raiva, é a tristeza? Ops, ok. Né? Vamos acender uma luzinha aí, isso chama um pouco de atenção. Mas o basal tem que ser ali um estado sereno, que de vez em quando tem uma alegria até mais intensa, porque também ficar naquele estado de... Uma euforia. Ficar naquele estado de uma euforia o tempo todo, também assim, né... Tá estranho isso aí. Uma pessoa muito eufórica, muito excitada, como também uma pessoa muito mais pra embotada, deprimida, agressiva, também não é comum. Mas em algumas situações, é claro que eu vou ter que ser um pouquinho agressiva pra me defender, né? Eu vou ter que ser mais incisiva, falando, não, olha só, pá. É meu estado basal? Não é. Eu tive que ser ali. Então, essa montanha-russa aqui de emoções, isso é saúde. Até falando sobre saúde, a gente começou falando sobre saúde, né? O que é saúde? Experimentar um pouquinho de várias emoções ao longo de um dia, isso é muito saudável. Claro que tem dias que a gente adora, nossa, hoje foi tudo bem. Mas tudo bem sentir um momento de tristeza. E até admitir, isso aqui me deixou triste. Isso não foi legal, me deixou triste, tá bom, me deixou, e eu volto pro meu lugar, meu basal, que é uma serenidade. Ou, nossa, aquilo me deixou muito feliz, que legal, e volto pra minha base, que é a serenidade. Então, a gente visitar todas as emoções, isso é saúde. Tá tudo bem no dia que a gente perde a cabeça. Diferente é quando o basal é a cabeça perdida. Aí é diferente. Bom, eu acho que a gente já abordou bastante esse tema da saúde, né? Da saúde mental no ambiente de trabalho, principalmente num ambiente de saúde, né? Onde as pessoas já têm outros fatores que atrapalham bastante, que já propiciam, já são gatilhos para serem mais agressivas, né? Então, o que eu acho que a gente tinha para falar era isso. Fiquei muito feliz. Agora me fala só mais uma coisinha, Aline. A gente está falando de pessoas que estão começando a vida. E, por isso, nem todas têm um poder aquisitivo, né? Que possa custear um tratamento psicológico, um acompanhamento psicológico. Nem todo mundo tem um plano de saúde, nem todo mundo tem condição de pagar para ter um acompanhamento psicológico. O que você sugere para essas pessoas? Boas instituições de ensino, grandes instituições de ensino, elas têm seus CAPSs, né? Ali onde alunos que já estão para se formar tem a supervisão de mestres em psicologia, professores mesmo. Então, e também passaram por processo seletivo para estarem ali naqueles CAPS, não é qualquer um que entra num CAPS. Então, ali tem atendimento gratuito. Né? Você pode entrar em contato com uma faculdade que ofereça curso de psicologia e você fala assim, gostaria de às vezes, dependendo do período do ano, é uma fila, porque, acho que, se eu não me engano, abre em março. Quer dizer, daqui eu vim, né? Eu vim de uma instituição que abre em março. E aí, então, se você entrasse ali em novembro, você teria que ficar numa fila para esperar dar março. Enfim, mas é melhor do que não fazer. É melhor do que não fazer. Do que não entrar, né? E cada instituição também, na verdade, trabalha de um jeito, né? Eu tô dando aqui de onde eu vim. E também tem alguns centros, eles têm atendimento voluntário. E assim, com profissionais já formados, né? Já com anos de estrada, mas mesmo assim dedicam ali um paciente ou dois na sua agenda para que seja trabalho voluntário. Legal. E aí tem alguns centros que fazem isso. Então, existem esses dois modelos, além de modelo de plano de saúde, que você pode ter um atendimento psicológico de qualidade, né? Um supervisionado e o outro já com profissionais formados, mas você tem ali a sua assistência psicológica. Legal. Legal. Gente, então é isso. Nosso bate-papo aqui foi muito legal. Ouvir a Aline é sempre muito bom. Eu já convivi com ela um pouquinho mais de perto, né, Aline? É sempre muito bom. A voz dela é tranquila, passa serenidade pra gente.
E é essa mensagem que a gente quer deixar para vocês. O autoconhecimento é o maior conhecimento que a gente pode adquirir na vida. Então, vamos praticar o autoconhecimento, o autoamor, né? Olhar bastante para dentro da gente, mas não se esquecer de olhar para fora também, porque se a gente olhar só para dentro, não dá certo, né? Exatamente. Obrigada, Aline, pela visita, pelo papo, foi ótimo. Agradeço. E em breve a gente grava outro vídeo para falar sobre mais coisas. Obrigada pelo convite. Boa sorte a todos e todas. Olha, se vocês gostaram do nosso conteúdo, deixem aqui os comentários, deem um like, se inscrevam no nosso canal para receberem todas as atualizações, todos os vídeos nossos que sobem para o canal. Toda quinta-feira a gente tem um vídeo novo no canal e eu espero vocês lá. Um beijo!